Lidar com dinheiro não é fácil para os adultos, muito menos para as crianças. Ganhar dinheiro é muito difícil, mas por outro lado, gastar é muito fácil. Mas que tal nós orientarmos os nossos filhos a lidar com o dinheiro e com a economia desde os primeiros anos de vida? No programa Conhecer e Aprender de hoje, vamos falar sobre educação financeira, consumismo infantil e também, economia doméstica. Tudo isso e muito mais agora no programa Conhecer e Aprender. Aprender a administrar o orçamento pessoal é um desafio que muitos adultos não conseguem encarar com sucesso, pois além de responsabilidade e determinação, exige treino, por mais banal que uma contabilidade doméstica possa parecer. Bem cedo, os pais já devem começar a introduzir na vida dos filhos alguns conceitos relacionados ao valor e ao uso de células e moedas, bem como a importância de poupar para o futuro. No Brasil, a educação financeira apenas engatinha e a experiência já colhe bons resultados. É interessante que a família, o pai, a mãe, enfim, o gestor do lar, oriente as crianças, os filhos, sobrinhos, etc., a começar a manusear com dinheiro desde criança, brincando. Nós costumamos falar assim. De que forma? Incentivar a criança a utilizar jogos, como, por exemplo, aquele tão conhecido e antigo Banco Imobiliário, que é um excelente jogo para iniciar o contato infantil com o dinheiro. Assim como também é indicado que os pais comecem a ministrar a mesada desde o princípio. Logo que a criança tenha um pouquinho mais de maturidade, que consiga administrar aquele recurso, comece a ter a disciplina de mensalmente dar uma mesada para o seu filho e fazer com que ele consiga utilizar esse recurso para pagar todas as suas lanche, passeio, cinema, brinquedo e etc. Só que os pais têm que cuidar e se disciplinar também para não fazer aportes quando a criança não conseguir mais utilizar o recurso e precisar de recursos a mais, etc. Então é assim, meu filho, está aqui sua mesada esse mês, você tem que utilizar esse recurso por X dias, determina uma data. Antes dessa data eu não vou lhe dar nem um centavo, então você tem que saber administrar esse recurso nesse prazo. Isso é bem interessante. Mesmo sem a matéria no currículo, os pais podem desde já iniciar os pequenos no beabá financeiro com conceitos bem simples. O primeiro passo é ensiná-los a distinguir aquilo que precisamos daquilo que simplesmente queremos. Os pais e a escola podem ensinar as crianças a consumir de forma consciente e com responsabilidade, considerando a qualidade do produto e as suas verdadeiras necessidades, a fim de não desperdiçar e sim economizar. Por que é importante, a partir da infância, a criança já saber o valor financeiro? Quanto custa um objeto? Quanto vai gastar ao utilizar, ao comprar um chocolate? Como vai ser quando ela ir ao shopping ou ir ao supermercado? Quanto vai sair o valor do cinema? Quanto que o papai está gastando ou a mamãe está gastando? Quanto que a vovó me deu? Qual é o valor do troco? Quanto vai sobrar? Isso é muito importante. A partir do momento da educação infantil, até mesmo no ensino fundamental, é de fundamental importância a criança já ter um mundo, viver no mundo da economia. Ela já saber a guardar para amanhã, a utilizar o que é necessário, saber usar esse dinheirinho que ela tem com objetivos. Para quê? É necessário eu ter esse objeto? Vai me fazer bem eu comprar esse objeto? Então, desde o princípio, a gente já começa educando a criança para que ela saiba o princípio de honestidade, princípios de valores, princípios de ética, e automaticamente isso vai ser inserido no dia a dia da criança na escola. A mesada é uma das principais fontes de dúvidas e equívocos dos pais. Como eles têm muito prazer em satisfazer os desejos dos filhos, acabam errando demais. Mesmo que se trate de uma família de alta renda, não é aconselhável encher o filho de dinheiro.
Uma pesquisa realizada no ano passado numa TV a cabo dirigida ao público infantil com 1.000 crianças de 6 a 11 anos mostrou que 40% delas recebem alguma quantia semanal ou mensal dos pais. Apesar das divergências quanto à idade certa para iniciá-la e qual a quantia ideal, especialistas concordam que se trata da principal ferramenta de educação financeira e, como tal, nunca deve ser vinculada à realização de serviços domésticos, bom comportamento ou no desempenho escolar. Na educação financeira dos filhos, os pais têm que disciplinar os filhos, sejam crianças, sejam adolescentes, a entenderem que quando eles recebem uma mesada ou um presente, seja por mérito, ou seja por alguma data comemorativa, e não condicioná-los a fazer alguma coisa que o pai queira que ele faça mediante a compensação de um pagamento ou de um recebimento de um presente. Então é interessante isso, essa disciplina da família impor isso perante os filhos, que eles também corram atrás da necessidade do que eles estão querendo adquirir, o que eles estão querendo conquistar, sem ter essa contrapartida, que o pai ofereça um ganho em contrapartida que o filho faça alguma coisa positiva. Então isso daí é bem bacana de ser alertado e que os pais tomem cuidado. Existem várias razões para se aprender a poupar. A ideia mais imediata que ocorre é a de segurança. Embora seja uma ideia correta, é preciso levar em consideração algumas outras. Ter uma poupança ou ser educado para isso cria disciplina, dá limite e ensina autorrespeito. O cofrinho é algo que deve ser utilizado e deve ser incentivado, tanto pela criança quanto pelo adulto. Quando você tem um objetivo, uma meta de comprar um presente, uma televisão, comprar um videogame, algo que você necessita, você pode, se o pai não pode adquirir economicamente dando aquele presente, ele pode incentivar o seu filho a juntos elaborarem um cofrinho com uma missão. Qual será a missão do meu cofrinho? Comprar um presente. É indicado que os pais ofereçam uma mesada para o filho, para ele utilizar essa mesada naquilo que ele precisar e for de primeira necessidade. Então o que acontece? Se ele não conseguir comprar o que ele está querendo, que está passando na televisão, por exemplo, o pai não pode ajudar. O pai tem que deixar o filho saber administrar aquele orçamento para que esse consumo dele não cresça, não aumente, não seja um consumo que a gente chama de fútil, que não é necessário. Então é importante que o pai consiga ter essa disciplina de fazer com que o filho faça essa diferença do que é uma necessidade e o que é um consumo de moda, digamos assim, que é algo que esteja passando na televisão. O objetivo da educação financeira deve ser de criar uma mentalidade adequada e saudável em relação ao dinheiro. Ela exige uma perspectiva de longo prazo, muito treino e persistência. O programa Conhecer e Aprender agora vai para um pequeno intervalo, mas daqui a pouco a gente volta falando sobre consumismo infantil. Não saia daí.